Boa noite a todos. Boa noite. Primeiro eu gostaria de agradecer à casa pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. É sempre uma grata satisfação poder estar aqui. E o tema que eu escolhi para a gente conversar na noite de hoje é sobre o que significa renascer. E na verdade esse tema eu já tinha escolhido para estar aqui no final do ano passado, mas por outros compromissos infelizmente eu não consegui estar. Mas ainda assim eu achei que era válido trazer esse assunto no dia de hoje, né? A gente está aí há 20 dias do início do ano novo. Toda vez que a gente tem uma mudança de ano, a gente se coloca, né, em pensamento, em desejos daquilo que a gente quer realizar no próximo ano. E na maioria das situações, né, vamos nos colocar ainda como seres em processo aí de evolução, seres ainda muito ligados à matéria que somos ainda, né? Geralmente os nossos desejos, os nossos anseios, o que a gente projeta para o ano que está por vir são desejos materiais. É uma casa, é um carro, ou é quitar a casa, quitar o carro, ou é passar numa faculdade, trocar de trabalho. Geralmente os nossos desejos eles circulam por essas esferas, porque a questão material acaba estando muito conectada a nós. E realmente ela é importante. Mas não podemos esquecer do verdadeiro objetivo de estarmos aqui, que é a evolução como seres espirituais. É a gente trabalhar nós mesmos, né? Trabalhar as nossas características, as nossas sombras, para podermos fazer a transformação no meio do qual a gente está inserido. Então, poucas vezes dentro dos nossos desejos vai estar a reconciliação com aquele irmão, né? Que nos causa, por vezes, sofrimento, que nos gera raiva, ou até nos reconciliar com as nossas raivas, trabalhar, exercitar a nossa paciência naqueles momentos onde a gente é mais testado, né, onde a nossa raiva aflora. Então dificilmente a gente traz esses desejos para o nosso novo ano e para a nossa vida. E tudo isso parece muito distante de nós, essa reforma íntima por vezes parece algo inalcançável. A leitura do Evangelho parece algo que não está relacionado à nossa prática. Mas por que tudo isso parece tão distante? Porque a gente não decide com o nosso coração, com a nossa alma, a se propor e vivenciar de verdade e trazer isso para os nossos dias. Jesus deixou os modelos de comportamento para nós, deixou a mensagem, o Evangelho está à nossa disposição, mas é preciso que a gente tenha vontade própria e decida trazer esses comportamentos, se conhecer e se transformar dentro daquilo que for possível dos nossos dias. A gente precisa se comprometer com esse processo de evolução. Não adianta a gente esperar querer evoluir, mas querer que os outros façam aquilo que a gente precisa fazer, né? Que a gente se transforme, que a gente possa aos poucos largar esses aspectos instintivos que dominam o nosso ser, que a gente é dominado pela raiva, pela arrogância, pelo egoísmo. Então isso tudo domina os nossos dias e a gente continua não se comprometendo com os passar dos anos, né? Todo ano uma nova oportunidade, mas todos os dias são uma nova oportunidade. A cada instante do nosso dia é uma nova oportunidade para a gente decidir fazer diferente, porque isso é o melhor cenário que a gente tem à nossa disposição. As escolhas são nossas, a gente que decide o que a gente vai fazer, os nossos atos, como a gente vai agir, que tipo de qualidade de pensamento vai passar na minha tela mental. Tudo isso, com a graça divina, é a nossa escolha, é o nosso livre-arbítrio que vai ditar. E por que parece tão difícil sair desse marasmo, desses automatismos das nossas sombras? Porque a gente esquece desse aspecto racional e dono da nossa casa mental que nós temos. Então é preciso que a gente retome esse poder, um poder do sentido íntimo nosso, de escolha dos nossos dias, para que a gente possa renascer a cada instante da nossa vida para fazer escolhas diferentes através dos nossos aspectos de luz que já habitam, né, o nosso ser. Não é algo que a gente vai conquistar. A honestidade, a caridade não é algo que está fora de nós, que em algum momento, numa encarnação,
nos mundos felizes a gente vai conquistar. Não, essa centelha divina já habita o nosso ser. A gente escolhe agir com os aspectos de sombra, mas os aspectos de luz estão ali, esperando com que a gente utilize eles da mesma forma que a gente utiliza a raiva, a inveja. A gente também pode escolher utilizar o amor, a honestidade, a caridade. Então é sobre tudo isso que a gente vai conversar na noite de hoje. E o que norteia a nossa conversa é o capítulo 4, porque para a gente falar sobre renascer, a gente tem que trazer os aspectos da reencarnação e a gente tem que entender, né, essas palavras que são grandes e às vezes difíceis para a nossa compreensão, né, a reencarnação, a ressurreição. Então entender esses conceitos para que a gente possa trazer realmente para a prática dos nossos dias todos esses ensinamentos que Jesus nos deixou. Além disso, a gente tem algumas questões, né, dos livros dos Espíritos, do qual eles esclarecem para nós qual é o verdadeiro entendimento que eles esperam que a gente tenha, né, com essa oportunidade que a gente está tendo, que é a encarnação. Então vamos lá, começando, né, com a reencarnação. O que é então a reencarnação? Ela não é algo inventado pelo Espiritismo. É um conceito, né, é um conceito que o Espiritismo veio trazer à luz para o seu entendimento, mas não é algo criado por ele. Vários povos já trazem o conhecimento da reencarnação na sua história, né? O budismo, o hinduísmo. Então, vários povos que já passaram por aqui muito antes de nós, muito antes, né, de Allan Kardec psicografar o Livro dos Espíritos, trazer à luz desse conhecimento, a gente já tinha, né, essa noção, isso já circulava por nós, a questão da reencarnação. Então, acreditavam, né, que o homem que viveu podia reviver sem... o homem que já viveu aqui na Terra poderia ter uma nova vida, né, em um novo momento. E aí o Espiritismo vem trazer, né, os aspectos da razão para explicar como então esse mecanismo acontece. E o que é a reencarnação, senão a oportunidade da alma, que é eterna, retornar a um novo corpo que é formado, né, ali é composto e é pensado da melhor forma para aquele ser. Então a oportunidade da reencarnação é que esse espírito que é eterno, né, que tem diversas existências, e aqui é importante a gente ter claro que a nossa vida é única, né? Ela é um aspecto eterno, a vida ela nunca acaba, são as nossas existências que terminam. Então hoje a gente está vivendo essa existência com esse corpo, com esse conjunto familiar, com esses aspectos nessa cidade, nesse bairro. Esse é o aspecto da nossa existência, ele tem um fim que acaba junto com esse corpo. Mas o nosso espírito é eterno, assim como a nossa vida é eterna. A vida é uma só, ela não termina. Então é importante que a gente tenha a clareza desses entendimentos para poder captar essas mensagens, né? Então, partindo para as questões, né? Na questão 132, Allan Kardec questiona os espíritos, né? Então, já que a gente vai falar de reencarnação, a gente precisa entender o que é a encarnação. Porque se eu vou reencarnar, eu vou vir de novo, né? Eu vou refazer o processo. E o que é a encarnação? Aí ele pergunta, né? Qual é a finalidade? Por que encarnar? Por que os espíritos encarnam, né? Nessa experiência humana ou em outras experiências de acordo com o grau de evolução de cada ser. E aí os espíritos respondem: Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. E por que Deus nos impõe a evolução? Nos impõe a encarnação, né? Porque esse é o mecanismo do qual nós, como seres ainda imaturos nesse processo, né? No qual a gente ainda está dominado por esses aspectos instintivos, por esses automatismos, que a gente se domina pela nossa sombra, como que a gente vai evoluir, refazer esses processos, muitas vezes processos negativos de outras encarnações, que a gente fez mal a outras pessoas, a nós mesmos, como que a gente vai refazer tudo isso se a gente não tiver a oportunidade de uma nova encarnação, né, de uma nova existência?
Então Deus, na sua infinita bondade, né, nos possibilitou com que tivéssemos outras existências para podermos progredir nesse processo da evolução. Então a encarnação nada mais é do que a escola da vida. Então a gente vem aqui quantas vezes forem necessário, aqui ou no lugar que for necessário, no mundo que for necessário, de acordo com a nossa evolução, né, com o momento que a gente está, no qual a gente atrai, a gente vai encarnar para desenvolver os nossos aspectos morais e utilizar o que aquele mundo tiver à nossa disposição, que aqui, né, nesse mundo de provas e expiações, nessa encarnação como seres humanos, a gente tem então os aspectos materiais para nos auxiliar nos nossos aspectos evolutivos morais. Então a gente não pode esquecer nunca, e a gente precisa lembrar todos os dias da nossa vida, que é eterna, que o nosso objetivo é evoluir como seres espirituais. Então tudo que a gente tem à disposição no nosso mundo aqui, hoje, no nosso plano, né? Todas essas ferramentas que a gente tem, todo esse conjunto de laços familiares, de amizades, de trabalho, as nossas relações, os nossos bens materiais, a nossa casa, o nosso carro, tudo isso existe para nos auxiliar no nosso processo de evolução, para que a gente aprimore e avance nos nossos aspectos morais. De nada adianta eu dispor desses bens e dessas conexões, desses laços, se eu não souber utilizar para evoluir moralmente. Se eu não souber a utilidade que eles têm para me impulsionar na minha evolução moral. Eu não vim aqui para ser escravo desses bens ou dessas relações, desse meio material do qual eu estou inserido. Eu vim aqui para usufruir e utilizar da melhor forma para fazer o bem. Se eu não estou utilizando desses mecanismos, né, para fazer o bem, então é preciso que eu passe por situações que por vezes vão ser de sofrimento, de dor, de doenças, para que eu enxergue o verdadeiro objetivo do qual aquela situação ou aquele bem está ali para me servir. Então é por isso que o nosso mundo, quando a gente olha com esses olhos de superfície, né, com esses olhos de matéria, né, sem olhar em profundidade o significado de tudo, a gente parece estar num mundo de muitas dores, de muitos sofrimentos. Mas esse é o objetivo desse mundo de provas e expiações, para que a gente tenha essas adversidades, que não são adversidades e não são problemas, elas são oportunidades para que a gente aprimore como seres espirituais. Porque não viemos aqui em colônia de férias, ninguém veio aqui passar férias. A gente veio aqui aproveitar o melhor da vida, enfrentar as dificuldades que nós mesmos escolhemos, de acordo com as nossas vidas passadas. A gente escolheu vir com aquele irmão mais problemático, que a gente tem mais dificuldade de relacionamento, que pega no nosso pé, que nos importuniza, o nosso trabalho. Se é uma situação difícil, é porque aquela relação, aquelas pessoas que estão conformadas ali, é o melhor meio para que eu me transforme e mude aquele ambiente. Por isso que eu estou naquele local. E é esse olhar de mais profundidade que a gente precisa colocar no nosso dia e na nossa vida, para que a gente aproveite a oportunidade de renascer que temos todos os dias, porque quando a gente dorme, a gente tem, né, o desenlace, né, do nosso corpo, a gente fica ali preso pelos fios de prata, mas a gente está aí em vários locais, de acordo com as nossas vibrações. A gente viaja tanto para fazer o bem como para fazer o mal, e a gente retorna para o nosso corpo assim que a gente desperta. E isso não necessariamente só nas noites, qualquer momento que a gente tem, né, de descanso, de cochilo, o nosso espírito ele sai do nosso corpo e depois retorna. Então essa oportunidade que a gente tem de renascer, que ela tá ali acontecendo a cada instante dos nossos dias, ela precisa ser aproveitada nesse sentido, de começar a enxergar a vida com mais profundidade, enxergar o motivo real do porquê cada situação está me acontecendo. A gente não tem mais espaço para ficar reclamando, para ficar culpando, terceirizando a nossa vida
de querer culpar os outros por aquilo que nos acontece. A gente precisa assumir a responsabilidade dos nossos atos, a gente precisa assumir a nossa casa mental, assumir as rédeas da nossa vida e fazer as escolhas de acordo com o bem, de acordo com os ensinamentos que o Evangelho nos diz, que Jesus nos deixou. Então a gente tem aí uma linha, né? A gente tem aí o caminho, o percurso de como seguir. A gente sabe, dentro de nós a gente sabe o que é o bem. Ninguém pode negar que não conhece. A gente sabe. A gente pode agir através do mal, achando que está fazendo bem, achando que é o melhor, mas a nossa consciência, ela já tem a centelha divina e a gente sabe que ela nos cobra. Porque a gente tem ali, né, aqueles processos, a nossa tela mental, a culpa, infelizmente, que nos atormenta, né, nos nossos dias. A gente sabe os caminhos que a gente está seguindo. Então, se a gente sabe o que é o bem, por que a gente não começa a praticar? Ah, mas por que eu vou fazer se o outro não faz? Ah, porque o outro faz aquilo comigo e eu vou fazer o bem, eu vou ser o tolo, aí eu vou fazer tudo de bem para os outros e eu vou ser o bobo, vou ser passado para trás. Tá, mas aí a gente precisa tomar consciência da nossa vida e decidir o que como a gente vai nos conduzir. A gente quer ser bom e evoluir com os olhos do mundo, ser aplaudido pelo mundo, por essa nossa sociedade que tem essa visão ainda deturpada das coisas, que está totalmente apegada à matéria e está totalmente estagnada na questão da evolução moral? Ou a gente quer trazer esses aspectos morais de evolução e transformação dentro do que nos é possível e poder ser a força motriz que vai trazer a diferença para aquele local do qual a gente está inserido, seja na nossa família, na nossa amizade, no nosso trabalho. Nós vamos ser a ferramenta dessa transformação. Então, o que a gente quer é evoluir, mas evoluir desses aspectos com esse olhar ainda egoísta. Isso não é evolução espiritual. Quanto mais a gente querer ser reconhecido e querer se encaixar nesses padrões, mais a gente vai estar se distanciando do que é o caminho de Deus, os ensinamentos que Ele nos deixou. Quando a gente deixar de se encaixar nesse mundo no qual a gente está inserido, que tem essa visão tão negativa e tão ainda baixa moral, né? Os aspectos morais estão totalmente deturpados, mais a gente vai estar se direcionando com o caminho de Deus. Porque querer se encaixar aqui, querer seguir esses padrões e ser reconhecido, eu sou o maior, o mais, eu venço, essa arrogância, isso deturpa a nossa visão. Isso não é o caminho designado, isso não é a evolução esperada como espíritos que somos. Então a gente precisa trazer a luz da consciência, a luz dos ensinamentos que nós temos, nos colocar à disposição dos seres espirituais que nos acompanham, né, do nosso anjo de guarda, dos nossos protetores, pedir auxílio para que eles nos iluminem e nos guiem para o melhor dos caminhos, que na maioria das vezes não é aquilo que nós queremos, porque nós queremos aquilo que vai reforçar os nossos aspectos egoístas, né, que vai reforçar esses aspectos ilusórios que a gente tem sobre a vida. O que é necessário que a gente passe, por vezes vai ser aquilo que a gente não quer, mas é o necessário para que a gente tire aquela dor, tire aquele sofrimento e tire aquela relação para o melhor que a gente tem para evoluir. Então é preciso que a gente comece a encarar a nossa vida, né, e olhar para essas dificuldades que a gente tem como oportunidade de evoluir e aprender. É por isso que a gente está aqui, né? A gente não está aqui para conquistar o melhor carro, para comprar a melhor casa. Estamos aqui sim para viver confortavelmente, para desfrutar desses bens materiais. Mas como eu falei, é preciso que a gente olhe para esses bens e entenda que eles estão à nossa disposição
para que a gente faça o melhor uso e faça o bem através deles. Se não for para fazer o bem, é melhor que a gente não tenha, que a gente não desfrute, que a gente não tenha mais motivos para se aprisionar, fora todos aqueles que a gente já dispõe, né? Fora todas as dívidas, né? E os processos que a gente já tem para se refazer. Então é melhor que a gente não acumule mais dívidas, né? Que a gente tenha aquilo que seja necessário para a nossa evolução. Então é muito importante que a gente comece a ter clareza quando a gente enxerga a nossa vida, a cada dia que a gente acorda, a gente se colocar desperto nos nossos dias, a gente fazer uma análise dos nossos pensamentos, daquilo que passa na nossa cabeça. A gente tem que entender que nem tudo que está aqui na nossa tela mental são nossos, esses pensamentos. São às vezes de seres que a gente atrai pela nossa vibração, tanto desencarnados quanto seres encarnados que estão aqui, né, nesse mesmo plano que nós. Então essa consciência que a gente precisa tomar nos nossos dias, para que a gente comece a tomar rédea e escolher essa oportunidade de vida, esse renascer que a gente tem, que a gente faça o melhor proveito durante essa encarnação, que é uma das tantas existências que a gente vai vivenciar. Então a gente sabe que é um processo, a gente está engatinhando, a gente ainda vai cometer muitos erros, muitos acertos, a gente vai andar 2 passos para frente, vai voltar 3 para trás, mas o importante é ter consciência e estar comprometido com o processo de evolução, porque é preciso que a gente coloque a nossa vontade a cada instante, para que a gente não se perca nessas ilusões, desses condicionamentos que tanto nos dominam. A gente precisa se comprometer para desbravar o novo, para desbravar esses aspectos de consciência que estão dispostos para nós por meio da nossa intuição, que o nosso anjo de guarda vai, por meio, né, dos nossos dias, das nossas orações, trazer clareza para que a gente enxergue o porquê aquela situação está acontecendo, como eu devo me conduzir, qual é a melhor forma de eu me comportar. Com certeza, se eu estou passando uma situação desafiadora numa relação com alguém, que a gente precisa se reconciliar, não é com a luta e não é com a adversidade, né? Não é com a revolta, colocando mais energia negativa, mais luta, mais briga, que eu vou resolver essa situação. Eu preciso me colocar com humildade, com perdão, e eu preciso ser a pessoa que vai tomar a iniciativa de melhorar aquela situação. Se eu ficar esperando que o outro faça o papel dele para que a gente se perdoe, para que a gente tenha uma boa relação, eu estou deixando de exercitar o amor que Deus nos confiou e que cabe a cada um de nós colocar nos nossos dias. Não cabe mais a ninguém fazer aquilo que nós temos a capacidade de fazer. Não é fácil, não é fácil, a gente precisa se enxergar, se conhecer, tomar consciência dessas nossas sombras que tanto nos dominam, para que a gente possa escolher através do amor e da luz. Mas é preciso que a gente inicie esse processo, porque se a gente não iniciar e se a gente continuar envolto por esses aspectos tão negativos, né, do nosso ser, por essa revolta, por essa raiva, cada vez mais a gente vai se aprisionar e vai se endividar com a vida, e cada vez mais a gente vai se afastando de Deus, porque Deus, Ele não quer que nós soframos, Ele não criou esse mundo, né, e não foi pensada essa encarnação, essa vida, assim como nossos anjos de guarda, para que a gente sofresse. São as nossas escolhas e são essa visão nossa deturpada sobre a vida, essa visão superficial que nós temos sobre a vida e sobre as situações que nos acontecem, que fazem com que a gente traga esses sofrimentos para o nosso ser. Porque não quer dizer que no momento que a gente vai evoluir, vai ter o entendimento dessas situações, que os sofrimentos vão deixar de existir. Não, mas a gente vai conseguir enxergar o porquê daquilo está nos acontecendo e vai enxergar um sofrimento como um aprendizado. Sai o peso daquela situação para dar espaço ao aprendizado, para a evolução, para que a gente se coloque
em consonância com a vida, nos fluxos, no movimento da vida, que a gente faça aquilo que a vida espera de nós, aquilo que Deus espera de nós. Então que a gente tenha na nossa consciência que tudo aquilo que a gente faz, a gente não está fazendo contra o outro, a gente está fazendo contra Deus. Então toda vez que a gente faz um ato negativo, a gente está se afastando de Deus. E não é isso que nenhum de nós estamos buscando. Com certeza a gente está buscando a felicidade e nos aproximarmos de Deus. Então é preciso que a gente reexamine a nossa conduta, os nossos pensamentos, o que a gente sente, porque não adianta a gente querer enganar os outros achando que está fazendo diferente, porque a nossa vibração ela não mente. Então a gente também não mente para nós mesmos. A gente sabe no fundo com qual que é o intuito que nos move. Se é realmente o amor, a paixão, o perdão, né? A caridade, ou se isso está mascarado por um ato egoísta, por um ato de arrogância, esperando um reconhecimento, esperando que os outros me vejam. Então é preciso que a gente comece a tomar consciência sobre nós, porque só nós podemos fazer essa reforma íntima e ela cabe a cada um de nós, para que a cada dia e a cada ano que a gente tiver a oportunidade, que a gente tenha a oportunidade de estar aqui e que a gente renasce, a gente possa fazer escolhas diferentes e escolhas alinhadas a esse bem que está à nossa disposição. Esse é o objetivo da gente estar aqui e de a gente ter acesso a tantos conteúdos, de a gente frequentar a casa espírita, de a gente ter o evangelho à nossa disposição, da gente ter os nossos anjos de guarda, né? Esses seres espirituais que estão ali só esperando ter uma oportunidade de serem ouvidos, para que eles nos guiem, abram os nossos caminhos. Mas é preciso que a gente se coloque em humildade, de coração sincero e aberto, para solicitar essa ajuda e realmente se comprometer com esse processo, que é desafiador, mas é necessário para a nossa evolução, para que a gente comece a encarar esses desafios e esses sofrimentos que a gente tem na nossa vida como uma alavanca para que a gente perpasse esses processos e possa continuar nessa jornada da nossa vida, de tantas existências que virão, mas que a gente teve a plena consciência de aproveitar essa encarnação e essa existência da melhor forma, da qual a gente se comprometeu antes mesmo de encarnar, quando a gente ainda estava no mundo espiritual. Então que a gente não se esqueça disso, que isso fique no nosso coração, e isso eu estou falando para vocês como um instrumento, mas isso tem que ficar dentro de cada um de nós, de verdade. A gente precisa assimilar esse verdadeiro objetivo espiritual que temos, para que a gente possa, de uma melhor forma, se conduzir nos nossos dias. Então esse é o objetivo da gente estar aqui, e não tem mais tempo para a gente dizer que a gente não vai praticar, ou que eu já estou velho demais, que já passou meu tempo. Nada disso é desculpa para essa vida que é eterna. A cada instante a gente tem tempo de fazer diferente. Não precisa deixar para outra encarnação. Eu posso hoje modificar esses aspectos e eu posso melhorar a minha próxima existência, né? Posso ter outros aspectos a serem vencidos na próxima existência, porque os que eu tive nessa eu pude cumprir, ou eu pude enxergar para me transformar. Então era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês, que a gente não se esqueça que renascer é poder se olhar para desabrochar essa luz interior que a gente tem dentro de nós e realmente se comprometer com um processo de evolução e amadurecimento moral que a gente precisa e que o nosso mundo precisa que a gente seja e funcione como esses agentes transformadores. Porque com certeza, quando a gente se transforma, tudo ao nosso redor vai se transformar também. Obrigada.